Você pode não ter um cachorro, mas se você sair de casa, há uma grande chance de você encontrar um patrimônio brasileiro, que é o cachorro vira-lata caramelo. Você vai pra faculdade e o vira-lata caramelo vai estar ali na porta. Você vai comprar pão e o vira-lata caramelo vai estar esperando um petisco. Você olha a internet e o vira-lata caramelo vai estar lá. Ele, junto com várias outras raças definidas e indefinidas, tornam cães algo quase que onipresente na sociedade em que vivemos. Eles nos fazem sentir melhores depois de um dia estressante, eles nos alegram, divertem e trazem felicidade para as nossas vidas. Eles são o melhor amigo do homem. Só é uma pena que cachorros não existem. Tá, ok, isso é uma afirmação forte e aparentemente sem lógica nenhuma, mas confie em mim, porque hoje nós vamos aprender melhor como é que isso pode fazer algum sentido. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos meus incríveis apoiadores que têm uma dúvida muito grande se cachorros realmente existem. Ah, mas e por que alguém iria cogitar uma coisa maluca dessas? Bom, então, nós podemos definir cães como sendo todos os membros da espécie Canis familiaris, certo? É, assim, isso tá certo, mas tem um probleminha. Essa espécie pode não existir. Ou seja, cães, na verdade, podem ser apenas uma espécie que nós criamos somente aqui na nossa cabeça, assim, sem ter algo realmente concreto na realidade. E para entender isso, precisamos antes compreender o que, afinal de contas, é uma espécie. Desde que seres humanos começaram a se comunicar, houve uma necessidade de sons, gestos ou desenhos específicos para cada tipo diferente de seres vivos presentes no seu cotidiano. E às vezes essas diferenças eram bem claras e óbvias, como a de uma formiga inofensiva para um leão perigoso. Mas outras vezes as diferenças não eram tão gritantes assim, como é o caso de uma planta venenosa comparada com outra com propriedades medicinais. Às vezes elas podem ser parecidas mesmo, por um olhar treinado. Ou seja, era e ainda é extremamente importante separar bem na nossa mente organismos diferentes, saber que tipo de animais e plantas são perigosos ou não pra gente, porque isso pode literalmente salvar vidas. Bom, e a maneira mais óbvia de ter esse tipo de discernimento é através da aparência dos organismos. Quantos membros possuem, o tamanho, a cor, entre outras coisas. Ou seja, eu estou falando da sua morfologia. Então, para que um organismo possa ser classificado como sendo pertencente a uma determinada espécie de girafa, por exemplo, é necessário que ele atenda certas especificações, como um padrão de manchas, que nem esse aqui da espécie girafa Camelopardalis peralta, em que elas são mais ou menos homogêneas do que essas outras bem aqui, da espécie girafa Camelopardalis Rothschild. E nesse caso, assim como outros, essas separações podem ser um problema, porque nenhum indivíduo é exatamente igual ao outro. Existem diferenças naturais dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, apesar de talvez serem muito parecidos, você e o seu pai não são idênticos. E eu também não sou idêntico ao Enéas, apesar de que tem muita gente que diz isso. Pois é, apesar de existirem diferenças entre nós, isso não é o suficiente para nos classificarmos como espécies distintas. Ainda nós somos todos humanos. Quer dizer, né, nós não podemos pegar toda e qualquer mínima diferença e dizer que aquilo é o suficiente para que cada indivíduo seja considerado uma espécie por si só, independente. Não faz sentido. Só porque você tem um cabelo diferente do meu não significa que nós somos espécies distintas. Nome: Josivaldo. Espécie: eu sou um careca barbudo. Pois é, nós temos que escolher características relevantes para fazer essa diferenciação, e isso não é nada simples. Ainda mais quando estamos falando de girafas. Os indivíduos de girafas também vão ter naturalmente suas peculiaridades, e de vez em quando vão existir até grupos que compartilham essa mesma peculiaridade, como um padrão de manchas único. Enquanto que as peraltas são de um jeito, os Rothschild são de outro. Sem falar do resto da diversidade que nós podemos encontrar por aí. Com isso, a dúvida que fica é: será que esses grupos de girafas são realmente espécies diferentes? O quão grande precisa ser essa peculiaridade de padrão de manchas, por exemplo, para que um grupo seja classificado como uma espécie independente? E olha, não existe uma resposta definitiva para isso. E é exatamente por isso que até hoje não existe um grande consenso sobre quantas espécies de girafas existem por aí. Às vezes, dependendo da sua fonte de pesquisa, podem ser 9,
8, 4 ou até uma única espécie de girafa nesse planeta. E ainda pode acontecer o contrário, que enquanto que girafas extremamente parecidas podem ser de espécies diferentes, existem indivíduos extremamente nada a ver um com o outro que são considerados a mesma espécie, por qualquer um que você pergunte por aí. Sim, é isso mesmo. Ninguém questiona, por exemplo, se um chihuahua e um dog alemão são todos cachorros da mesma espécie. E esse consenso só acontece porque todos os cães podem entre si gerar os seus próprios descendentes. Existe ainda outra definição que não é baseada em morfologia e é usada para saber se dois indivíduos são de fato da mesma espécie, que é o seguinte: se eles forem de sexos opostos e conseguirem ter um filho, aí o casal é da mesma espécie. Se não conseguirem, então ele não é. Simples assim. Ou seja, espécies estão reprodutivamente isoladas umas das outras, elas não podem gerar descendentes entre si, porque existem algumas barreiras que impedem isso de acontecer. E o isolamento mecânico é uma delas. Esse é o caso de insetos zigóptera, porque olhando assim, essas espécies podem até serem bem parecidas entre si, mas na hora do acasalamento, uma grande diferença vem à tona. Em cada uma delas, os machos possuem órgãos reprodutivos bem diferentes entre si, que só se encaixam nas fêmeas das suas respectivas espécies, assim criando um isolamento mecânico, uma especificidade na hora de encaixar as coisas, se é que você me entende. E no caso de cachorros, um chihuahua e um dog alemão também não são capazes de terem filhos por causa de um isolamento mecânico, por motivos óbvios. Mas pai, eu amo o Ricardo. Minha filha, é porque você é uma chihuahua e ele é um dog alemão, então, sabe, é complicado isso. Porém, pessoas consideram eles, os cachorros, como sendo a mesma espécie, pelo seguinte fato: apesar de ser meio complicado deles terem diretamente filhos entre si, o que eles podem fazer de fato é acasalar com outros cachorros de tamanhos intermediários, e aí esses filhos poderão por sua vez terem descendentes juntos, e assim dar continuidade à espécie. Ou seja, ainda existe um fluxo de genes que pode unir esses animais aparentemente tão diferentes. E isso na realidade é até um argumento a favor da ideia de que cachorros são de fato uma espécie de verdade. Porém, acreditar na existência dessa espécie que conhecemos como cachorros fica mais difícil quando conhecemos a segunda barreira: o isolamento de gametas. E normalmente espécies distintas possuem gametas também distintos, e isso quer dizer que talvez eles nem sequer consigam se unir, ou mesmo até talvez consigam, mas a quantidade de cromossomos que cada um carrega pode ser incompatível entre si. Às vezes uma espécie tem mais cromossomos do que outra, o que faz com que alguns deles fiquem meio que sobrando na história. Eles ficam sem ter um par para se formar, e isso pode ter vários resultados. Por causa desse não pareamento, o embrião pode ter problemas sérios e em muitos casos até incompatíveis com a vida, o que faz com que ele nunca nem sequer chegue a nascer. Porém, há situações em que os problemas são menos sérios e esses indivíduos conseguem nascer, apesar de que ainda assim eles podem acabar desenvolvendo complicações na saúde, uma aqui e outra ali, que vão se acumulando ao longo da vida até que ele acaba morrendo mais cedo. E em casos ainda mais a menos, o indivíduo não só nasce, mas consegue aproveitar a vida sem nenhum problema de saúde, e de vez em quando até possuem mais saúde ainda do que os seus próprios pais. Como é o caso da mula, que é a mistura de um jumentinho macho com uma égua. Por isso que não é à toa que a mula é conhecida por ser um animal forte e resistente, usada no transporte de carga. Ela é pau para toda obra. Claro que com algumas limitações. E temos também o ligre, que é uma mistura de leão com tigresa. Ele é simplesmente o maior felino do mundo. No livro dos recordes, inclusive, o maior indivíduo já registrado atualmente se chama Hércules. Ele tem 3,33 metros de comprimento e mais de 400 quilos. Ok, isso é muita coisa. Tanto o ligre quanto a mula e todos esses outros indivíduos, que são a mistura de duas espécies diferentes, são chamados de híbridos. E eles são estéreis. Sim, é isso mesmo. Apesar deles serem saudáveis e tudo mais, eles são incapazes de terem filhos entre si. Por isso que mesmo assim ainda podemos dizer que há uma barreira
que separa tigres e leões e outra que separa jumentos e cavalos. Os híbridos são um beco sem saída, eles não são capazes de dar continuidade à espécie. E é por isso que, apesar de serem parecidos, tigres são uma espécie separada de leões e jumentos de cavalos. Agora, sabe de duas espécies que também são muito parecidas entre si? Bom, são os cães e os lobos. E é essa relação entre eles que pode plantar uma dúvida nas nossas cabeças e nos fazer questionar se cachorros realmente existem. Há milhares de anos atrás, seres humanos começaram a domesticar certos seres selvagens, os lobos. Através da seleção artificial, os nossos ancestrais passaram a escolher indivíduos de lobos que possuíam características mais desejáveis para nós, como uma menor agressividade. E com o passar de todo esse tempo, os lobos que viviam conosco foram se tornando cada vez mais diferentes dos que permaneciam na natureza, até chegar a um ponto que hoje, se você comparar, por exemplo, um bulldog francês com um lobo, não é muito difícil de perceber que eles são completamente diferentes. Tá, mas será que eles são espécies diferentes? Será que essa espécie que atualmente chamamos de cachorros existe mesmo? Ou será que ela é apenas ainda uma parte da dos lobos? Bom, para saber disso, nós temos que saber se eles são capazes de gerarem descendentes e ainda por cima férteis. E ok, um bulldog francês talvez não consiga acasalar com um lobo diretamente, ele é muito pequeno, mas pode acasalar com um cachorro maior e assim esse filho pode de fato ter um porte grande o suficiente para que não exista uma barreira mecânica entre ele e os lobos. Pois é, então resta saber se essa união entre o melhor amigo do homem com uma fera selvagem é capaz de gerar um descendente fértil ou não, para assim sabermos finalmente se cachorros existem como espécie. Por isso que com muito orgulho eu lhes apresento um animal híbrido, peludo, mais conhecido como cão-lobo. Ele não é só uma mistura viável de cão e lobo, mas o mais importante ainda é que ele é fértil. Sim, é isso mesmo, ele é completamente fértil. Ele consegue ter um filho com outros cães-lobos, ou outros cães, ou outros lobos. E isso quer dizer uma coisa muito incrível, que cachorros ainda são lobos, só que com algumas modificações. Ou seja, essa espécie que nós convivemos, amamos e chamamos de cachorros, simplesmente não existe. Ou será que não? Sim, de fato, esse fluxo de genes entre esses dois é possível, mas na prática, será que isso realmente acontece ali no meio natural? Só porque cães-lobos são possíveis, não quer dizer que eles ocorrem na natureza. Na realidade, cachorros e lobos não costumam sair acasalando por aí. Isso é algo um tanto quanto raro de acontecer. Pois é, e eu confesso que para defender o meu argumento, eu acabei omitindo algo importante, que existem mais barreiras que separam uma espécie da outra, como as barreiras relacionadas à ecologia. Elas podem não tornar o acasalamento fisicamente impossível, mas podem torná-lo ecologicamente muito improvável. Imagina que você é um grilo e vive na grama. Lá parece tudo certo e maravilhoso, beleza e tal, mas tem uma galera que é bem parecida contigo e a diferença mesmo é só que eles vivem ali longe, ali na areia. Ou talvez até fosse possível você viajar até lá, um terreno estranho, arenoso, para tentar encontrar a sua cara metade. Porém, por que você faria isso? Lá onde você tá, na grama, tem tudo que você precisa, inclusive potenciais almas gêmeas. Por isso que um grilo como você, lá na grama, não vai até a areia, e os da areia não vão até a grama. Então, na prática, a gente pode dizer que não existe um fluxo de genes entre os grilos dos dois habitats. Eles são espécies distintas. Eles estão em um isolamento de habitat. E o mesmo é válido para certas espécies de sapos, que podem até conviver no mesmo lugar, mas preferem se reproduzir em épocas diferentes do ano. Ou seja, há um isolamento nesse caso temporal. Ou então, sei lá, vai ver que tem duas espécies que podem viver no mesmo lugar e se reproduzir na mesma época, mas ainda assim elas podem acabar não se achando atraentes. Vai, sei lá, que elas possuem um ritual de acasalamento diferente, uma dança, um canto ou alguma coisa assim, sabe? Não sei. E se a gente soltasse
todos os cachorros lá na natureza do lado dos lobos, o que será que ia acontecer? Será que os cachorros e os lobos iriam frequentemente terem filhos entre si? Os cãozinho lobo? Será que eles iriam se misturar até chegar em um ponto estável em que cachorros não iriam mais existir? Bom, nós não sabemos ao certo. De fato, é fisicamente possível, mas será que é ecologicamente provável? Tá, mas de qualquer forma, isso é apenas uma suposição. O que realmente acontece aqui no mundo real agora é que cães não vivem soltos no mundo natural junto com lobos. Eles vivem aqui com a gente, dentro dos nossos lares, dentro do nosso convívio. E isso, dependendo dos seus critérios, pode ser o suficiente para que eles, os cachorros, sejam classificados como uma espécie por si só. Mas, sinceramente, também, qual a diferença que isso faz? Não, é sério, qual a diferença que isso faz pro mundo, pra sua vida, pra vida dos cachorros, se nós os classificarmos de um jeito ou de outro? Isso não importa. A verdade mesmo é que nós, seres humanos, gostamos muito de classificar coisas e enxergar padrões. E isso é maravilhoso. Foi isso que nos gerou tanto avanço de ciência e tecnologia que nos levou até aqui como civilização. Botar as coisas do mundo à nossa volta em caixinhas com nomes bem determinados certamente nos ajuda a abstrair, compreender e dar sentido para o mundo. Porém, existem momentos em que a gente pode se permitir dar um passo além e conseguir admitir que algumas dessas caixinhas, dessas classificações, não são exatamente a realidade em si. Elas podem ser só uma alegoria que nós criamos aqui dentro das nossas mentes, só para conseguir entender o mundo. Ou seja, apesar de ser muito útil para que nós humanos possamos entender o meio em que vivemos, nós podemos dizer que o conceito de espécie em si pode ser meio arbitrário mesmo. Que na verdade essa separação da vida em espécies pode nem sequer existir. Nós apenas vivemos em um planeta em que cada lugar dele é habitado por seres lutando diariamente pela sua sobrevivência. Desde uma bactéria até uma árvore milenar ou uma baleia azul. Todos na verdade são apenas formas de expressão que fazem parte de um mesmo contínuo de vida pulsante que está conectado em uma mesma rocha viajando pelo espaço. Todos nós somos um. E olha, eu acho incrível como as formas de vida no planeta podem ser tão absurdamente diferentes, mas ainda assim elas são parentes. Todas elas possuem um único ancestral comum que originou tudo o que conhecemos como vida hoje, incluindo o falcão de Maurício, que já foi até quase extinto. Clique bem aqui para saber como essa espécie foi salva por uma única pessoa determinada. E olha, sério, esse é um dos melhores vídeos que eu já fiz aqui nesse canal. Sério, sem exagero, eu acho que é um dos meus preferidos. Vai lá dar uma olhada e aproveita também e dá uma olhada aqui nessa camisa da Doppel Store. Então se você gostou dessa camiseta aqui do Darwin que eu tô usando, vai lá na Doppel Store, porque tem essa aqui e muitas outras com temática científica. Inclusive aproveita a promoção de Pague 3 e Leve 4, clicando aqui no link na descrição. Fechou? Mas se você quer saber mais motivos da gente não ter ainda uma definição universal de espécie, basta você escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal, como a Valdemira, que tá aí mostrando como o seu enteado, o Matheus, já foi devidamente catequizado para esse mundo da divulgação científica. Achei fantástico isso. Mas sério, Valdemira, muito obrigado por acreditar no ponto em comum e na sua mensagem. Sério, valeu mesmo. E se assim como ela, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcast exclusivo, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!